Alô, alô, alô. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai resolver uma questão muito interessante que uma colega de turma mandou. Uma colega ou um colega, não sei. Uma colega de turma mandou no Telegram. E ela é interessante porque ela trabalha com é, movimentos relativos, né? Então tá aqui o problema. Eu tenho uma massa, ela está acoplada a um suporte. Aí eu vou empurrar essa massa aqui, né? Só que aí essa massa aqui não vai deslizar só porque livremente porque tem atrito, né? E aí esse atrito vai empurrar o suportezinho, né? E aí ele pede a função de transferência do deslocamento do suportezinho com a força. E a ideia primeiro, escrever as equações de movimento da massinha e depois do suporte, né? Toda a questão é assim. Então, para ser o mais genérico possível, chamar esse cara aqui de um certo coeficiente de atrito, né? Chamar esse cara aqui de B1. Então aqui é B1 também. Esse aqui também vai ser B1, né? Todos eles têm o mesmo valor. Enfim, eu vou chamar o coeficiente de atrito de B1. Eu vou chamar o coeficiente de atrito do suporte com o chão de B2. E é isso, né? Enfim, ser o mais analítico possível para a gente visualizar a equação e depois a gente substituir os valores, né? Então, por exemplo, como é que ficaria para o bloco? Para o bloco, a gente vai ver tudo em relação ao bloco. Por exemplo, então vai ser a massa do bloco, emissão vezes a aceleração do bloco, x1, dois pontos, vai ser igual a quem? Vamos escrever as forças que agem no bloco, né? Então, primeiro tem a força, Ft, depois tem a força elástica, né? A força elástica é da forma menos kx, né? Só que o x é um movimento relativo, o x seria a deformação da mola. Obviamente, como eu estou fazendo em relação ao bloquinho, é vista pelo bloquinho, né? Então, seria como? Seria menos K, aí aqui seria x1 menos x2, certo? Porque, obviamente, que esse, o suporte também está deslocando, né? Então não vai ser. Não é como se o bloquinho tivesse simplesmente comprimindo a mola sozinha, né? Esse cara está andando para cá, ao passo que esse cara está andando para cá. Então essa deformação diminuiria a princípio, né? Tá, que mais? Agora vem a parte do atrito, né? Note que tanto esse atrito quanto esse atrito aqui, lembra que atrito sempre diz respeito ao movimento relativo, tá? Por exemplo, imagine esse caso aqui, eu tenho um bloco, tenho esses dois blocos aqui, certo? Esses dois blocos aqui estão, por algum motivo, eles estão se movendo com a mesma velocidade v, certo? Por mais que exista atrito aqui nessa, nessa interface entre eles, como eles estão se movendo com a mesma velocidade, então não vai ter atrito entre eles, né? Simples assim. Ou seja, o que importa para o atrito é a velocidade relativa. Então, como é que ficaria a nossa força de atrito? A força de atrito é da forma menos bv, né? Só que v é a velocidade relativa vista do bloquinho, né? Então seria tipo, aqui seria, eu teria três coeficientes, né? Teria o daqui e o daqui, tá? Esse cara aqui enfim, é o mesmo princípio de atrito, porque não tá com a superfície, né? Mas é como se fosse um amortecedor aqui, né? Ao passo que esse cara aqui tá vindo para cá, esse cara aqui também tá vindo para cá. O princípio é o mesmo da superfície, né? Então eu teria três atritos aqui, né? Então seria 3 com coeficientes iguais, né? B1 e a velocidade relativa. Seria x1 ponto menos x2 ponto. Tá faltando alguma força? Então vamos lá. Tem a força aqui, tem os três atritos e tem a mola, beleza. Agora a gente já pode passar esse cara aqui para a frequência, né? Então na frequência, substituindo os valores, né? Todo mundo aqui vale 1, né? Então seria S ao quadrado x1 de S igual a f de S menos k x1, ou k vale 1, né? Então seria menos x1 de S mais x2 de S menos 3S x1 de S mais 3S x2 de S, né?
Agrupando os termos aqui, como é que ficaria? Ficaria x1 de s, e em evidência ficaria quem aqui? Ficaria o s ao quadrado. Esse 3 passa para o outro lado somando, então ficaria mais 3s. E esse cara aqui passa para o outro lado somando também, mais 1. Beleza, agora o x2. O x2 vai ficar como, né? Vou colocar aqui como menos, né? Então, menos x2, esse cara aqui passar para lá, subtraindo, né? Então, aqui fica... Vamos pegar o coeficiente do s, né? Então, aqui. Isso também passa para cá subtraindo, então ficaria 3s. Esse cara aqui passa para lá subtraindo, então aqui fica mais 1, né? Isso daqui é igual a fs. Pronto. Essa aqui seria a nossa primeira equação na frequência, né? Agora a gente vai escrever as equações de movimento para o suporte. Tá gravando? Tá, né? Ok. Então, para o suporte, como é que ficaria? Vamos lá, tudo em relação ao suporte agora, né? Então seria a massa do suporte vezes a aceleração do suporte. Isso daqui vai ser igual. Vamos lá. Da mesma forma que tem três atritos atuando na massa, também vai ter os três atritos aqui internos atuando no suporte, né? Então também seria da mesma forma. Então seria tipo 3b1, né? Menos 3b1. Só que agora, de novo, como é em relação ao suporte, as velocidades também são em relação ao suporte, né? Então ficaria aqui x2 ponto menos x1 ponto, né? Da mesma forma que existe uma força elástica internamente aqui entre a massa e o suporte, também vai ter com o suporte e a massa, né? Enfim, que vai ter a mesma forma, né? Vai ser menos K, só que agora o deslocamento do suporte, né? Para o suporte. Então seria x2 menos x1. E lembra que tem o outro atrito aqui, o atrito externo, né? Agora, que só vai atuar na velocidade do suporte dessa vez, né? Então vai ser menos b2 x2 ponto, né? Beleza, então vamos passar isso aqui para a frequência agora. Tudo vale 1, né? Então aqui ficaria s ao quadrado x2 de s. Isso daqui é igual a menos 3s x2 de s mais 3s x1 de s menos x2 de s mais x1 de s menos s x2 de s. Tá, então vamos agrupar agora aqui, né? Então aqui, para o x2 de s, né? Então x2 de s. Aqui vai ficar um s ao quadrado. Aqui eu tenho menos 3s com menos s. Então vai ficar menos 4s. Então passa para o outro lado como mais 4s. Mais 4s. Aqui eu tenho só 1, né? Então passa para lá somando. Então mais 1. E acabou o x2 de s, né? E do outro lado fica só o x1 de s. Que vai ficar x1 de s. Em evidência, eu vou colocar o 3s mais 1. Beleza? Quando a gente. Vocês viram, né? Eu já postei alguns problemas de movimento relativo. Quando tem dois corpos e o movimento de um interage com o outro. Sempre vai haver esse tipo de simetria aqui, tá? Tipo assim, o coeficiente de uma equação. Por exemplo, o coeficiente de x2 aqui vai ser o mesmo coeficiente de x1 aqui, né? Repare que se eu jogasse para o outro lado da equação, ficaria menos 3s mais 1, né? Então, esse tipo de simetria ocorre, tá? Só deixa eu verificar se está tudo certinho. Esse é o quadrado. Tá, então agora é só a gente substituir, né? Porque eu conheço o meu x1 aqui, né? Meu x1 vai ser igual a x2, que multiplica esse cara, esse quadrado, mais 4s mais 1, sobre 3s mais 1, né? Então vou substituir esse cara aqui na minha primeira equação. Então como é que vai ficar? Eu vou ter
S ao quadrado mais 3S mais 1, que multiplica S ao quadrado mais 4S mais 1, esse cara aqui sobre 3S mais 1, isso aqui vezes x2 de S. Isso daqui menos x2 de S, que multiplica 3S mais 1. Isso daqui é igual a f de S. E agora a gente tem que manipular, né, até chegar na função de transferência. Então vamos lá. Então eu vou colocar aqui o x2 de S sobre 3S mais 1. E vou passar todo mundo para o mesmo denominador. Tá, então vamos lá. Vamos multiplicar esse aqui. Então isso aqui vai ficar S a quarta mais 4S ao cubo mais S ao quadrado mais 3S ao cubo mais 3S ao cubo mais 12S ao quadrado mais 3S mais S ao quadrado, beleza, mais S ao quadrado, mais 4S, mais 1, beleza. Como eu coloquei no mesmo denominador, aqui vai ficar menos 3S mais 1 ao quadrado, né? Então vai ficar menos quadrado do primeiro, 9S ao quadrado, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, 6S menos o quadrado do segundo, que é 1. Isso daqui é igual a f de S. Tá, vamos reduzir tudo isso daqui agora. Vamos começar pelos termos de maior ordem, né? O S a quarta fica sozinho, então pro S ao cubo. Aqui eu tenho 4S ao cubo, 3S ao cubo, ficou 7S ao cubo, né? Então vou escrever aqui 7S ao cubo. Beleza. Então já eliminei esses caras aqui. Vamos pro S ao quadrado. Então S ao quadrado mais 12S ao quadrado, 3S ao quadrado. Com mais 1, 14S ao quadrado. 14 menos 9 vai dar 5S ao quadrado. Então, matamos os S ao quadrado também. Então, S ao quadrado matamos. Então, vai dar 5S ao quadrado. Mais 5 S ao quadrado. Vou colocar o S a quarta aqui, né? Beleza. Tem que ir pro S agora, né? O S tá sozinho, né? Então, ficaria 3S sozinho. Então, mais 3S. Ou não, tem o S ali. Então, tem os outros... Nossa, nem vi os S aqui, né? Então, fica 3S com 4S, 7S. 7S menos 6S vai dar um S só. Então aqui dá mais S. E matamos o S. Então matou o S. Agora vai para os termos sem S, né? Sem potência de S. Então vai dar zero, né? 1 cortar com 1. Então mais zero. Tá. A gente pode escrever esse cara aqui, né? Fatorando S como sendo S, que multiplica S ao cubo mais 7S ao quadrado mais 5S mais 1, né? Esse cara aqui é esse numerador todo, né? Ou seja, a gente tem que x2 de S sobre f de S, passa o denominador aqui multiplicando, né? Então aqui fica 3S mais 1 e divide pelo nosso numerador que a gente reduziu aqui, né? Então fica S que multiplica S ao cubo mais 7S ao quadrado mais 5S mais 1. E 3S mais 1, S ao cubo, S 1751, né? 1751. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.